E aí, pessoal, como estão? Vamos iniciar a última fase sobre calorimetria. Em calorimetria, nós conseguimos relacionar alguns fenômenos para encontrar a quantidade de calor existente numa mudança de temperatura ou numa mudança de fase. E agora a gente vai ver pontos importantes para a gente fechar com chave de ouro essa parte aqui que é extremamente importante para a nossa prova. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver então os diagramas de fases, tá? Nós vamos estudar os gráficos que vai identificar para a gente aonde estão as mudanças de fases, as regiões de estados de consolidação sólido, líquido e gasoso, tá? Nós vamos identificar qual que é o equilíbrio sólido e líquido, vamos explicitar a fusão e a solidificação, que é esse equilíbrio, o equilíbrio líquido-vapor, que é a ebulição e condensação. Vamos estudar a pressão máxima de vapor e conseguir identificar o que é isotermas de Andrews. Vamos falar também um pouco de umidade do ar. Vamos falar do fenômeno da evaporação e o equilíbrio sólido-vapor, que a gente chama de sublimação. Nesse momento agora, é uma teoria que a gente precisa ter uma noção do que a gente já viu antes. Então, quem esqueceu alguma coisinha aí, aconselho a dar uma revisada, tá? Identificar a quantidade de calor, calor específico, calor latente, a quantidade de calor que ocorre na mudança de temperatura e a quantidade de calor que ocorre na mudança de fase, ok? Vamos lá. Então, pessoal, o diagrama de fases ele é um gráfico que vai identificar para a gente as fases em que se encontra determinado material e os estados de equilíbrio entre esses estados que o material vai estar consolidado, tá? Normalmente vai ser um gráfico que vai levar, né, uma relação entre a pressão atmosférica e a temperatura. Por quê? A fase em que a substância que a gente vai estar trabalhando vai se apresentar, ela vai depender da pressão e da temperatura em que está submetida. Então é muito importante a gente saber essa relação, por quê? Porque vai mudar a temperatura em relação à mudança de fase e vai mudar a sua característica dentro do diagrama. Aqui, por exemplo, nós temos dois materiais, o gás carbônico, dióxido de carbono, e a água, tá? Ambos os gráficos estão relacionando a pressão sobre a temperatura. A única diferença que nós temos aqui é que enquanto que no gráfico do gás carbônico a pressão está em atmosferas, que é a unidade de medida, no gráfico da água a gente tem a pressão em milímetros de mercúrio, que também é uma unidade de medida, tá? Ambas as temperaturas estão em graus Celsius e indica pra gente aqui 3 momentos importantes, tá? Tem 4 momentos importantes. Primeiro, a gente vai ter aqui as linhas que vai dividir as regiões de estado de agregação, sólido, líquido e vapor, tá? A gente vai ver que vapor e gás são diferentes e a gente vai identificar depois por quê, tá? Dentro disso daí, a gente vai ter as linhas. Essas linhas aonde passa dividindo dois momentos aqui, dois estados de agregação, essa linha, né, que separa os estados de agregação vai ser a região de equilíbrio entre esses dois estados. Então, nessa linhazinha aqui, entre o sólido e o vapor, a gente vai ter o equilíbrio sólido-vapor. Entre o sólido e o líquido, a linha vai significar o equilíbrio entre o sólido e o líquido. E entre o líquido e o vapor, a linha vai significar o equilíbrio entre o líquido e o vapor, certo? A gente vai ver que vai existir um ponto onde as 3 linhas vão se encontrar em ambos os gráficos. Essas 3 linhas se encontrando em ambos os gráficos vai ser num ponto muito importante, que a gente vai chamar de ponto tríplice, né? Esse ponto tríplice é o momento em que nós vamos ter os 3 estados de agregação em consonância, eles vão estar existindo ao mesmo tempo. Então, no caso aqui, a gente indica, né, que a 5 atmosferas de pressão, o gás carbônico estará no seu ponto tríplice
a menos 56,6 graus. Vamos pensar na água, que é o que a gente vê normalmente no nosso dia a dia, que numa pressão atmosférica de 4,58 milímetros de mercúrio, a água se encontra em seu ponto tríplice a mais ou menos 0 graus. Tá? Não 0 graus totalmente, um pouquinho acima. Por quê? A gente vai ter a presença do gelo, a gente vai ter a presença da água e do vapor, tá? Então, é isso que ele indica aqui pra gente. Outra coisa que pode ser visualizada nesses diagramas de fase são o que está denotado aqui nos números 1, 2 e 3, tá? O que eles vão indicar pra gente? Eles vão indicar pra gente a mudança de fase, né, entre o equilíbrio dos dois estados de agregação. Por exemplo, vamos pensar aqui no gás carbônico e na água. É a mesma coisa, tá, gente? Só que vai mudar o quê? A temperatura e a pressão a qual está submetida. Então, no processo 1, o que ele vai indicar para a gente? A gente tem uma linha que está dividindo o sólido do líquido. Então, a gente vai ter um equilíbrio sólido, líquido. Quando a gente tem o equilíbrio sólido-líquido, a gente vai ter a mudança de fase, tá? Que vai ser dentro desse equilíbrio entre esses dois estados de agregação. Qual que é essa mudança de fase? A gente vai chamar de fusão. Pode ser solidificação também? Pode. O que vai diferenciar a fusão da solidificação? A fusão é quando você passa de sólido para líquido. Já a solidificação é quando você está passando de líquido para sólido. No caso aqui do nosso gráfico, ele está indicando para a gente uma crescente quantidade de temperatura e uma crescente quantidade de pressão. Então, provavelmente, o ponto 1, ele será denotado como um ponto de fusão, tá? Então, vou até colocar aqui para vocês verem, ó. A gente pode considerar esse aqui, tá? Já no ponto 2, né? O ponto 2 aqui que a gente vê entre o líquido e o vapor, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um equilíbrio líquido, vapor. A mudança de fase que vai estar ocorrendo nesse equilíbrio líquido-vapor, exatamente nesse ponto aqui extremo, vai ser chamada de vaporização. Nesse mesmo momento, a gente tem também a condensação? Sim, podemos considerar. Só que como a gente viu na primeira parte ali, né, no ponto 1, a gente vai identificar que, na realidade, devido à característica do diagrama, por ser um diagrama de aumento de temperatura e de pressão, provavelmente vai estar ocorrendo o fenômeno da vaporização, tá? A gente vai identificar lá na frente, as diferenças dos diagramas de fase quando a gente está tendo a presença de solidificação e condensação também. Já na terceira fase, vou pôr aqui, ó, nesse canto aqui. Na terceira fase, a gente está já com uma divisão entre sólido e vapor. Então, a gente vai ter um equilíbrio sólido, vapor. A mudança de fase relacionada, né, ao extremo desse equilíbrio, a gente vai chamar de sublimação. Que é a sublimação de qualquer forma, tanto virando sólido vapor quanto vapor sólido, tá? Então, a gente vai ter esse processo. Então, esses dois diagramas, tanto do gás carbônico quanto da água, vai indicar para a gente esses três momentos importantes. As suas linhas significam divisões, onde vai ter o equilíbrio entre os dois estados de agregação correspondentes. E o ponto, que eu vou até assinalar de outra cor aqui para a gente, ó. O ponto aonde a gente vai ter o encontro dos três estados de agregação, a gente vai chamar de ponto
tríplice, porque a gente vai ter os 3 estados de agregação ao mesmo tempo, tá? A gente pode chamar também de ponto triplo, tá? Não tem diferença não, é a mesma coisa, certinho? Então, ó, introduzimos aqui o que é diagramas de fase. Vamos agora dar uma continuidade. Temos uma primeira questãozinha, né? Ele fala assim, é dado o diagrama de fases de uma substância. Ele não indica pra gente qual que é a substância, tá? Ele mostra pra gente que o gráfico é temperatura sobre pressão, né? A relação entre temperatura e pressão, a temperatura em graus Celsius, a pressão em atmosferas, tá? Para vocês terem uma ideia, uma atmosfera é a pressão a nível do mar. Então, lá no Rio de Janeiro, né, na praia, quando a gente vai, a pressão atmosférica é uma atmosfera. Aqui onde a gente vive, talvez a gente tenha uma pressão atmosférica um pouco maior, mas a gente vai identificar as características certinhas, tá? E aí a gente vai ter o gráfico bem parecido com diagramas de fases que a gente viu anteriormente, aonde nós vamos ter linhas de equilíbrio. A gente vai ter o ponto de interseção das 3 linhas, que a gente já sabe que é o ponto tríplice, né? E os outros pontos denotados como Y, W e Z. E aí vem as perguntas. Vamos pegar a canetinha aqui, ó. Nós temos aqui as perguntas. Ele fala assim, o que representa os pontos X, Y, W e Z assinalados no gráfico? O X é simples, né? A gente vai chamar de ponto triplo ou ponto tríplice. Ele é comum em todos os gráficos. Aonde a gente vai ter o encontro das 3 linhas de equilíbrio, a gente vai chamar de ponto triplo ou ponto tríplice, tá? Agora a gente vai ter que identificar o que é o Y, o que é o W e o que é o Z, tá? Essas linhas, elas vão separar os estados de agregação. Nós temos aqui, na região, deixa eu mudar a cor da caneta, nós temos aqui a região acima, tá? Aonde nós vamos ter, mesmo com elevadas pressões, uma temperatura mais baixa, tá? Que não chega aqui, ó, se a gente for pensar, dentro da curva da linha aqui, não chega a menos 20 graus, tá? Uma temperatura de menos, né, temperaturas negativas, né, claro que vai depender do material, mas o material comum aqui do nosso planeta, né, a gente pode identificar como um estado sólido, né? Vamos colocar aqui, ó, essa região aqui como estado sólido, que mesmo aumentando a pressão, a gente tem um aumento de pressão e continua em temperaturas baixas, a gente pode identificar uma matéria, um material muito agregado, bem cristalizado. Então, a gente pode identificar como sólido, tá? Aqui, entre essas 2 linhas, né, desses 2 estados de equilíbrio aqui, a gente vai ter um ponto inicial aqui, que é o ponto triplo, que já vai indicar para a gente uma diminuição, um aumento da temperatura, e quanto mais vai aumentando a pressão, mais aumenta a temperatura. A gente pode identificar aqui, então, como um estado, pensa bem, a gente está tendo aqui uma pressão muito alta. Quando a gente tem vapor ou gás em pressões elevadas, a gente vai ver lá na frente, esse gás, no caso esse vapor, ele vai ter uma pressão tão forte em cima dele que ele vai acabar mudando de estado para estado líquido. Ou seja, aqui em cima não pode ser vapor, ele só pode ser líquido, devido às altas pressões em que ele está sendo pressionado. Já aqui embaixo, a gente vai ter um range, né, de temperatura alto, só que a gente vai ter com baixas pressões. Quando chega a elevadas temperaturas, a gente pode exercer mais pressão que ele não vai mudar de estado, que é o que a gente chama de vapor, tá? Então, o que ele vai mostrar pra gente? Que o ponto Y, ele vai indicar pra gente um equilíbrio entre essa região aqui e essa região aqui. Vai ser um equilíbrio entre sólido e vapor. Então, eu vou pôr aqui no cantinho, ó, o Y é um equilíbrio entre sólido e
vapor. A mudança de fase que ocorre, né, entre essas duas substâncias, a gente chama de sublimação, tá? Já no ponto X a gente já sabe que é o triplo, no ponto W a gente vai ter aqui, ó, uma área entre essa região e essa região, ou seja, vai ser um equilíbrio entre sólido e líquido. Então, aqui no W, a gente vai ter um equilíbrio entre sólido e líquido, que nós podemos chamar aqui de fusão. E, por fim, nós temos aqui a região, né, o ponto Z entre essa região e essa região. O ponto Z vai indicar para a gente, então, um equilíbrio entre líquido e vapor, que nós podemos chamar, né, dentro da mudança de fase, de vaporização, tá? Então, a letra A nós já colocamos aqui. A letra C também nós já colocamos, né? Porque ele pede para assinalar no diagrama as regiões correspondentes às fases sólida, líquido e vapor. Então, a fase sólida fica nessa região aqui, a líquida fica entre essas linhas e a vapor fica na parte de baixo. Vamos ver o que ele pede, então, aqui, ó. Letra B. A letra B, ele fala assim: sob pressão normal de 1 atmosfera e temperatura ambiente de 20 graus Celsius, em que fase se encontra a substância? Olha que interessante. Então, 1 atmosfera. Então, a gente tem que ver o gráfico, ó, temperatura de 20 graus. Então, a gente chega aqui. E temperatura de 1 atmosfera. Então, a gente vai subir um pouquinho só aqui, ó. Se aqui é 5, ó, a gente pode fazer uma divisão, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai estar aqui e aqui. Fazendo o gráficozinho, né, a gente vai encontrar o ponto aqui. Então, qual que é a fase que se encontra a substância? A gente vai estar com uma substância no estado vapor. Então, vai ter aqui, ó, a gente põe fase, opa, rabiscamos aqui, né, à toa. Fase, vapor. Prontinho, temos a número 1 completa, tá? Então, ó, ponto X, ponto triplo, Y, ponto de sublimação, W, ponto de fusão, Z, ponto de vaporização. Temos as áreas de sólido, líquido e vapor e, no ponto correspondente da letra B, fase, vapor. Certinho? Pessoal, agora explicando, né, sobre esse equilíbrio sólido-líquido e explicar também sobre fusão e solidificação. A gente vai ver que os calores latentes, tanto da fusão quanto da solidificação, o seu módulo é o mesmo, ou seja, 80 calorias por grama. O que é módulo, né? Vamos dar uma lembrada aí na parte matemática, né, da vida. A gente sabe que o módulo é a distância da origem até o ponto em questão. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, só para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer para vocês, tá? Eu tenho aqui a origem, eu tenho aqui 3 e eu tenho aqui menos 3, tá? Pode ser um gráfico de qualquer coisa, tá, gente? Ó, x, y. Não tô dizendo que é isso daqui, é só para explicar o que é módulo, tá? Eu tenho uma área que é 3 e eu tenho uma área que é menos 3. São valores iguais? Não, não são valores iguais, tá? Mas o módulo desses dois números é igual? É. O que é o módulo? É a distância, né, entre o ponto em questão até a origem. Ponto em questão até a origem. Então, no nosso caso aqui, exemplificando, a distância entre o meu ponto até a origem é 3. E do meu ponto até a origem do outro lado é 3 também.
Por isso que quando a gente trabalha com módulo, a gente trabalha daquele seguinte forma, né? A gente coloca as barrinhas e utiliza assim, né? Que o módulo de -3 é 3 e o módulo de 3 é 3. O que ele quer mostrar pra gente aqui é apenas a distância. Isso que significa módulo. Então, quando a gente fala do calor latente, difusão e de solidificação, o módulo é igual. Ou seja, o módulo do calor latente de fusão é igual ao módulo do calor latente de solidificação, que é 80. Claro que na hora de fazer a continha, a gente tem que levar em consideração o negativo. O que o negativo mostra pra gente aqui? Ele mostra pra gente que, no caso do calor latente de solidificação, ele está perdendo calor. Então, o negativo aqui mostra uma perda de calor. E a gente vai só identificar isso quando a gente olhar para o gráfico, tá? Quando não tem, é mais, né? Só que o mais a gente não coloca, é um ganho. Então, olha esse primeiro gráfico aqui. Eu tenho um determinado material, né? Que está em estado sólido. Esse gráfico não é um diagrama de fase que tem relação pressão-temperatura, é um diagrama de relação temperatura-quantidade de calor. Olha a diferença aqui, ó. Tá? O que ele mostra pra gente? Que à medida que o material vai ganhando calor, ou seja, ele vai ganhando calor aqui, ó. Por que eu sei que ele vai ganhando calor? Porque eu tô indo de 0 até uma quantidade positiva de calor, tá? Então, o que ele mostra pra gente? Que à medida que eu vou ganhando calor, a minha temperatura, ela vai aumentando, tá? Até chegar num ponto aqui, ó, de quantidade de calor, que a temperatura fica estagnada, ou seja, ela fica a mesma. Olha só que interessante. A gente vai ter aqui um platô. Esse platô aqui, ele mesmo ganhando temperatura, mesmo ele ganhando quantidade de calor, ele não muda a temperatura. Percebeu aqui? Só depois que ele ultrapassa determinada quantidade de calor, ou seja, ele tem um ganho aqui, ó, de quantidade de calor, é que ele começa novamente a mudar a sua temperatura, mas agora em nova fase, né, o novo estado de agregação. Como a gente está tendo ganho à medida que a gente vai aumentando a quantidade de calor, a gente vai chamar de fusão, porque o calor latente nesse caso é positivo, certo? A gente vai chamar isso aqui de curva de aquecimento. A gente está aumentando a temperatura à medida que a gente vai ganhando calor, certo? Veja o outro lado agora aqui. Eu tenho determinado material em estado líquido, que à medida que eu perco quantidade de calor, mas professora, o gráfico é igual, eu vou estar ganhando calor, ó, eu estou indo para a direita. Olha para mim aqui. O que está em quê? O que está em quê, né? Ó, o que está em módulo. Isso significa que, na verdade, eu estou tendo uma perda de calor, eu vou ter um menos Q. Mas para não ter um gráfico virado para o outro lado, né, para poder identificar aqui, ele indicou para mim só a distância. Só a distância da origem até o ponto em questão. Então, na verdade, aqui eu estou tendo uma perda de calor. Se eu tenho uma perda de calor, então significa aqui, olha, que a partir do momento que eu vou perdendo calor, a minha temperatura vai diminuindo, até chegar num ponto aonde, mesmo perdendo calor, assim como aconteceu lá no nosso outro gráfico do lado aqui, ele se mantém no platô. Mas como eu estou tendo uma perda de calor, eu não posso chamar fusão. Eu vou chamar de solidificação, tá? Eu chamo de fusão porque eu tenho uma mudança de sólido para líquido à medida que eu aumento a quantidade de calor. Então, mudança de fase chama fusão. Aqui, eu vou chamar de solidificação porque eu estou tendo uma mudança de fase de líquido para sólido, tendo uma perda de calor, ou seja, solidificação. Chega num ponto em que a perda de calor, ela chega a ser grande o suficiente para fazer com que todo aquele material se transforme em sólido, e aí a gente tem novamente a perda de temperatura, tá? É isso que ele mostra pra gente dentro do equilíbrio sólido-líquido, tá?
sobre a mesma pressão, por isso que aqui não tem no gráfico diferenças de pressão, ou seja, a pressão aqui ela é constante, tá? CTE, constante. Então, sobre a mesma pressão, a fusão e a solidificação de uma substância ocorrem à mesma temperatura. Aqui, ó, mesmo platô de temperatura. O calor latente perdido é o mesmo. Aqui no caso, a gente tem o exemplo do calor latente da água, tá? Do calor latente de fusão e solidificação da água. Se for outro material, é outro valor. Mas o que ele quer mostrar pra gente? Que os calores latentes de fusão e solidificação é o mesmo. E é isso que vai mostrar pra gente aqui, tá? Então, a gente está falando, no caso, de uma mesma pressão. Por isso que o nosso gráfico, o nosso diagrama, não tem a relação temperatura-pressão. A gente vai ter apenas a relação de que o aumento da quantidade de calor ou a diminuição da quantidade de calor vai alterar o valor da temperatura. E que a fusão e a solidificação vão ocorrer exatamente na mesma temperatura. Se eu estou falando, por exemplo, da água, qual que vai ser a temperatura de fusão e solidificação? Vai ser 0 graus, tá? O que vai mudar, sendo fusão ou solidificação, é a mudança de ganho ou perda de calor, tá? Então, é aí que a gente tem que levar em consideração. Tranquilo? Nós temos aqui o exemplo de substâncias que se dilatam na fusão e algumas substâncias que se contraem na fusão. Olha que estranho, né? Vamos ver aqui, ó. Quais substâncias se dilatam na fusão? O que ele quer dizer pra gente com isso daqui? Ele indica pra gente que a maioria das substâncias existentes no nosso planeta vai ter esse comportamento. E nesse exemplo aqui, nós temos o comportamento do gás carbônico ou dióxido de carbono. O que ele quer dizer pra gente? Que à medida que a temperatura aumenta, ó, não é módulo, tá? Então, ela vai aumentando. À medida que a temperatura aumenta, a pressão aumenta. É isso que ele quer dizer pra gente, tá? O que isso significa? Que o aumento da pressão faz aumentar a temperatura de fusão. E mostra pra gente que o volume do sólido ele vai ser menor que o volume do líquido, tá? É isso que ele quer dizer pra gente. Só que existem algumas substâncias que não ocorrem a dilatação com a fusão. Vamos ver qual que é? A substância que se contrai na fusão, a gente tem um exemplo muito clássico, né, que a gente tem no nosso dia a dia, a água. A água, ela vai se contrair na fusão. Olha que loucura, né? Então, aqui, ele fala que, além da água, nós temos o bismuto, o ferro e o antimônio, que são exemplos de materiais, tá? Ele fala pra gente que o aumento da pressão faz diminuir a temperatura de fusão dessas substâncias, porque a distância entre as moléculas vai ser maior no estado sólido. Então, quando eu tenho aqui, vou dar um exemplo, né? Vou pôr aqui em cima a água, o que vai acontecer? Se eu aumento a pressão, eu vou... Desculpa, gente. Se eu aumento a temperatura, eu vou estar diminuindo a pressão, tá? Se eu aumento a pressão muito, muito, muito na água, ela vai chegar num ponto de, no caso, de dilatar. O que significa isso pra gente? Que nesse caso, o volume do sólido, ele vai ser maior do que o volume no líquido. Isso aqui a gente pode verificar na nossa casa. Exemplo, vamos pegar uma garrafa de água mineral. Vamos comprar no mercado e a gente vai olhar a quantidade de água que existe dentro daquela garrafa. Não precisa abrir ela. Então, a gente sabe que naquela garrafa a gente vai ter maior parte, né, de água. A gente vai ter um pequeno pedacinho ali com ar, né? Vamos colocar no congelador? O que vai acontecer com essa garrafa se a gente colocar no congelador? O gelo vai estufar a garrafa. Se for de vidro, então, vai explodir, né? E por que acontece isso com a água? Porque o volume do gelo, mesmo tendo a mesma quantidade de material, né?
mesmo o volume em si, a gente vai ver que o estado de agregação dela sólido vai ser bem maior a distância entre as moléculas do que o líquido. Por isso que quando a gente coloca uma garrafa de água totalmente cheia dentro de um congelador, se for vidro explode, se for plástico ela estufa, tá? Devido a essa característica que a água tem, ela vai se contrair à medida que ela vai passando de sólido para líquido. Se for o contrário, ela vai expandir, tá? Então aqui a gente tem essa diferença.